Antes de todo, me desculpo por mi español, porque soy brasileña, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. E agora me gostaria de apresentar-me. Meu nome é Sônia Lara Mendes, sou doutora, maestra e especialista em endodôncia por la Universidade Federal de Minas Gerais. Sou professora titular da disciplina de endodôncia em la Universidade de Itaúna. Aqui vocês podem ver uma foto aérea de nossa universidade. Também coordino e imparto classes e cursos de pós-grado em la cidade de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. As duas cidades fazem parte do estado de Minas Gerais, que se encontra próximo a São Paulo e Rio de Janeiro. Antes que empecemos, me gostaria de agradecer ao diretor-presidente da Coltem Brasil, Eduardo Franco, e à gerente de marketing, Fernanda Hahn, por la invitação. E também a Lucas Beric, Diana Montoya e Juan Carlos por la disponibilidade e ajuda. O primeiro contato que tive com a Lifelex ocorreu quando eu estava no México, em maio de 2013, em la cidade de Cancún, a invitação de Eduardo Franco, quando o sistema se introduziu cientificamente por el professor Antonis Chaniotis, de Grécia. Em aquele encontro, tive a oportunidade de conhecer e encontrar grandes amigos como o professor Celso Kenji, que já ha ministrado na conferência com este fórum, assim como também a los professores Fernando dos Reis, Alexandre Câmara e Marcelo Mangeli. Aprofundizamos sobre o tema Reflex CM e discutimos várias questões importantes relativas à la endodôncia. A partir daí, empezamos a introduzir esse sistema em nossos cursos em Belo Horizonte e também a dar conferências em outras escolas e em las universidades de outras partes de Brasil.
pongo esta imagem para reforçar a importância de realizar uma capacitação de laboratório em los dientes extraídos antes de utilizar qualquer sistema novo em nossa prática diária. Perdão. Empecemos hablando de la importância de conhecer a anatomia de los conductos radiculares. Devemos desarrollar uma imagem tridimensional de esses sistemas, como já dijo o grande maestro Schilder em 1974. Outro hecho que devemos estar sempre vigilantes é a presença frequente de curvaturas. As curvaturas são uma causa importante de complicações no tratamento endodôntico. Todos os conceitos de instrumentação intentam enfrentar este problema. Tradicionalmente, o tratamento de los conductos radiculares se ha realizado utilizando limas manuais de acero inoxidável. Pero me gusta citar esta frase de Sereni e colaboradores: la preparación de los conductos radiculares con instrumentos manuales convencionales consume mucho tiempo, es aburrida e imprevisible. Quantas vezes temos a intenção de levar a cabo o tratamento endodôntico de uma forma e terminamos de outra? Em 1988, Valia e colaboradores introdujeron os instrumentos de níquel-titânio em la endodôncia. As aleações de níquel-titânio utilizadas em endodôncia contêm aproximadamente 55% de peso de níquel e 45% de titânio. Les ruego agora reanudar alguns pontos importantes acerca de instrumentos fabricados de níquel-titânio, no que nos conduzirá a uma melhor compreensão acerca do inovador e eficiente sistema rotatório níquel-titânio com memória controlada HyFlex-CM. A utilização da aleação de níquel-titânio para a fabricação de instrumentos endodônticos ha venido para simplificar e melhorar a eficiência dos procedimentos endodônticos. Muitas vezes, leemos a palavra nicotinol em várias publicações, porque ella se refere a sua composição e ao lugar de seu descobrimento. William Bauer foi o responsável por o descobrimento de esta aleação em 1959. Essas aleações se utilizam de forma ampla por duas de suas propriedades especiais: superelasticidade e efeito memória de forma, además de possuir alta resistência à corrosão e à biocompatibilidade. Ambas propriedades, superelasticidade e memória de forma, estão presentes nestas aleações ou limas, dado que pode haver o predomínio de uma ou outra. As limas rotatórias níquel-titânio convencionais se chamam superelásticas. Vamos a explicar a superelasticidade. Por exemplo, imagine-se um hilo de níquel-titânio. Quando você hace uma tensão em uma das pontas do hilo, este se flexiona e sofre uma grande deformação. Se você la quita a tensão, o hilo vuelve a sua forma inicial. Por isso, ele possui memória elástica. Isso a la temperatura ambiente. Lo mismo sucede com as limas de níquel-titânio superelásticas e a maioria dos sistemas que temos em mercado se portam de maneira igual. Sem dúvida, as limas superelásticas de níquel-titânio
trajeron grandes benefícios ao tratamento endodôntico se comparadas às limas manuais de acero inoxidável, já que são 3 vezes mais flexíveis. Esta alta flexibilidade permite que estes instrumentos hagam uma melhor abordagem das curvaturas de los conductos radiculares e, además, permitem uma instrumentação mais rápida e previsível. Apesar de todas as vantagens sobre os instrumentos de acero inoxidável, os instrumentos de níquel-titânio superelásticos possuem 2 problemas que devem tomar-se em conta em la instrumentação de los conductos radiculares. O primeiro é que, de acordo a lo que hablamos antes, estes instrumentos, aun sendo de níquel-titânio também, podem dañar as paredes do conducto, como, por exemplo, causando escalones, transportação apical, perfuração do conducto, etc. Isto pode ocorrer principalmente em casos de conductos que são mais curvos e com os instrumentos que têm massa mais grande, porque esses instrumentos possuem memória elástica, que por lo general conduz a fracasso do tratamento. Outro grande problema é que, apesar de ser muito flexíveis, os instrumentos convencionais de níquel-titânio se podem romper durante a instrumentação, sem nenhuma señal visível de deformação anterior. Assim, a inspeção visual não é o método fiável para a avaliação das limas de níquel-titânio utilizadas. Existem 2 tipos principais de fratura de los instrumentos de níquel-titânio, a fratura por fatiga e a fratura por torsión. Assim, devemos ser conscientes de que cada instrumento tem uma vida útil e eles nos mostram nenhum signo visível de deformação antes da fratura. A fratura por fatiga sucede quando um instrumento de níquel-titânio gira continuamente no interior do conducto, sofrendo assim tensões de compressão em la região em que está em contato com a parede interna da curvatura e de tração em la parede externa. Este ciclo contínuo de tração e compressão induzidos em los instrumentos causam estresse em la aleação, podendo levar a uma fratura. Isso ocorre principalmente ao ponto máximo da curvatura do conducto. O segundo caso de fratura, a fratura por torsión, sucede generalmente quando uma parte do instrumento se une à la dentina, mientras a lima continua sua rotação. Por isso, sempre devemos trabalhar de maneira suave, sem aplicação de pressão apical. Então, vamos a imaginar uma lima que seja mais flexível que uma lima de níquel-titânio convencional, que possua uma maior resistência à fratura, que não tenha memória elástica, que avise se vai fracturar e, mais em cima, possua propriedades regenerativas. Essa lima já existe. A Hi-Flex, produzida por Lacouten, possui todas estas características. Agora vamos a conhecer um pouco de suas propriedades inovadoras. A lima Hi-Flex CM se produz através de uma aleação de níquel-titânio que recebe um tratamento térmico, cujo processo está patentado. O tratamento térmico, por el que se processa o níquel-titânio, é o que incrementa a eficiência e segurança do instrumental e desarroja suas propriedades mecânicas superiores. Com este processo,
se apresentam suas propriedades de memória de forma e superelasticidade, las quais se exibem em suas fases austenítica quando está em repouso e martensítica durante o uso clínico. CM significa memória controlada, lo que quer dizer que bajo a temperatura ambiente ella não possui a memória elástica. Por isso, essa lima se conhece como uma lima com memória controlada, porque em ella predomina a propriedade de memória de forma. Vamos a explicar melhor. Imaginem um hilo de níquel titânio. Bajo a temperatura ambiente, quando você hace uma tensão em uma das puntas do hilo, este se flexiona e sofre uma grande deformação. Se você lhe quita a tensão, o hilo não vuelve a sua forma original. Por isso, possui memória controlada. Este solo volverá a sua forma original tras o calentamento. Uma das vantagens dessas limas é que, se necessário, podemos curvá-las previamente, ou seja, antes de usá-las, pois essas possuem memória controlada. Luego, mostraremos alguns casos clínicos onde esta condição é necessária. Os outros benefícios de uma lima rotatória com memória controlada são muitos, como todos esses que estão descritos na diapositiva. Pero é melhor falar de estes benefícios ou as propriedades por separado. Os instrumentos Hi-Flex CM são aproximadamente 3 vezes mais flexíveis que aqueles fabricados com níquel-titânio convencional. Esta extremada flexibilidade proporciona uma abordagem superior do conduto, ou seja, uma maior facilidade de seguir condutos muito curvos. Este trabalho, publicado em 2011 por Testaler e colaboradores, entre outros vários trabalhos que haviam sido publicados, demonstra que as limas Hi-Flex CM, que possuem menor porcentagem peso de níquel, são significativamente mais flexíveis quando se comparada com outros instrumentos rotatórios níquel-titânio convencionais. Este é o resultado de uma prova de rigidez levada a cabo por el professor Gambarini em 2011, quando se mostra que a Hi-Flex CM é mais flexível que outros instrumentos de níquel-titânio convencionais. Se esses instrumentos não possuem memória elástica, eles têm a predominância da propriedade da memória controlada. Assim, uma vez deformado a baixa temperatura, o material permanece deformado hasta que seja calentado. Então, sem rebote, as limas se mantêm mais ao centro do conduto. Isso elimina virtualmente problemas típicos como escalones, transportação apical, perfuração do conduto, etc. Em la figura de la derecha, observamos nitidamente o comportamento de la lima Hi-Flex CM, sem rebote e com flexibilidade superior. Ella se mantém ao centro do conduto. Vamos a comparar com a figura da esquerda. Observe a posição da punta do instrumento de níquel-titânio convencional, empurrando a parede da dentina correspondiente ao lado externo da curvatura. Por isso, as limas Hi-Flex CM não nos permitem trabalhar em curvaturas severas.
vamos a un gran problema en la instrumentación de los conductos radiculares, que es la masa del instrumento. Quanto más masa posee el instrumento, menos flexible este será, aumentando la fuerza con que el instrumento presiona las paredes de los conductos curvos. Sabemos que isso não sucede solamente com os instrumentos de acero inoxidável, pero também com instrumentos de níquel-titânio superelásticos sem memória controlada. Se os instrumentos Hi-Flex CM são 3 vezes mais flexíveis e sem rebote, possibilitam a utilização de instrumentos de calibre mais grandes em las regiões curvadas. Assim, permitem uma maior dilatação de los terços aplicados. Já há uns anos, se han realizado vários estudos poniendo a prueba a resistência à fatiga cíclica de las limas Hi-Flex CM. Los documentos muestran que estas limas têm 3 vezes mais resistência à fatiga cíclica ou flexural em comparação com as limas de níquel-titânio convencionais. Esta outra publicação mais recente, de 2014, se levou a cabo através de estudos de uma equipe da Faculdade de Odontologia e da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, e é muito interessante devido a que os investigadores elegiram 5 instrumentos diferentes, pero com desenhos geométricos similares. Endowave e Hi-Flex CM têm secção triangular e outros têm secção triangular convexa. Sin embargo, esses instrumentos se fabricam com diferentes tecnologias. Os instrumentos Endowave e F2 Protape estão hechos de níquel-titânio convencional. Os Profile Vortex de M-Wire e os instrumentos Typhon e Hi-Flex de CM-Wire. Agora vamos a falar acerca de suas propriedades regenerativas de las limas Hi-Flex CM. As limas níquel-titânio Hi-Flex CM respondem a uma resistência excessiva com o enderezamento de las hélices, o que evita a aderência às paredes e, portanto, incrementa a resistência às fracturas. Isto é, em lugar do instrumento romper-se quando se prende às paredes do conducto, devido a uma força excessiva, ele se adapta, se deforma de maneira reversível, evitando assim a fractura por torção. O interessante é que o alargamento da espiral cambia o diâmetro do instrumento, sem alterar sua longitude original. O alargamento de sua espiral ou o enderezamento do instrumento não conlleva ao mau funcionamento. Luego de la exposición al calor del esterilizador de bolas de vidro por 10 segundos ou su ciclo em autoclave, o instrumento recupera completamente sua forma original, tanto o espiral como a curvatura. Então, de acordo a lo que já havíamos dito antes, la liga o lima com memória controlada vuelve a sua forma original depois do calentamento controlado. Ou seja, o estiramento de suas estrias não conduz automaticamente a sua eliminação. Hi-Flex CM níquel-titânio responde à resistência excessiva com enderezamento de los espirales, que además
provee uma clara visão para verificar a continuação segura de sua utilização. Então, a opção seria, durante o tratamento, colocar a lima em um esterilizador de vidro para calentar o instrumento por 10 segundos e seguir trabalhando. Se as limas recuperam sua forma luego de la esterilização, permite assim que la utilicemos várias vezes. Em Brasil, aún não temos o privilégio de trabalhar com uma lima uma sola vez. Devido ao custo do tratamento endodôntico e ao custo de los materiais, reutilizamos esses instrumentos algumas vezes, ou seja, existe a possibilidade de usar mais de uma vez. Sin embargo, quando a lima não vuelve a sua forma original depois do calentamento e suas espirales vão em direção contrária ao original, a lima deverá ser descartada. Desta forma, a Hi-Flex CM é a primeira lima que permite verificação visual de funcionalidade como um método seguro para o descarte. Mirem a última figura abaixo, que exemplifica a imagem de um instrumento que não volviu a sua forma original depois do calentamento e todavia mostra a espiral girado em direção reversa. Sin usar, luego de usar, luego de autoclave, descartar. Também há informes de Gambarini e colaboradores de 2011 demonstrando que o processo de esterilização não só recuperou a morfologia da lima, sino que a aleação se viu fortalecida, reduzindo ao mínimo o debilitamento que se procede durante a instrumentação. Vamos agora conhecer os instrumentos propriamente ditos. A banda de color em el mango indica o diâmetro em milímetro de la punta, segundo o código de color ISO. El mango também está gravado o número de la conicidade. Neste caso, a conicidade é 0,4. Uma curiosidade é que os topes de silicona também indicam a conicidade. Por exemplo, gris indica conicidade 0,4, rosa 0,6 e naranja 0,8. Esses instrumentos possuem ângulo de corte positivo para melhor limpeza do conduto, exceto em el abridor de orifício, instrumento 2508. A punta é sem filo e o desenho da espiral é amplo, proporcionando excelente flexibilidade. Em um solo kit, encontramos limas com desenho de corte triangular e quadrangular. Isso vai proporcionar um excelente equilíbrio entre força e flexibilidade. O kit Hi-Flex CM se compõe de 6 limas que são 2508, 2004, 2504, 2006, 3004 e 4004. Confesso que a primeira vez que utilizei estes instrumentos, me quedei muito impressionado com a suavidade e facilidade com que estas limas alcançam a longitude desejada. As limas de conicidade 0,4 em calibre 15 hasta 25 têm desenho de corte quadrangular para dar força e um pouco de rigidez devido a que estes instrumentos têm menos massa.
Las limas de conicidade 0,4 com calibre 30 e maiores a 30 são de corte triangular. Todas as limas de conicidade 0,6 são de desenho de corte triangular. O abridor de orifício de conicidade 0,8 é de corte triangular. Este desenho de corte triangular está presente em estas limas que têm mais massa para dar mais flexibilidade a esses instrumentos. Me gostaria de chamar a atenção para alguns hechos antes de exponer a técnica propriamente dita. Sempre antes de utilizar uma lima de níquel-titânio, realizar o glide path com as limas manuais de acero inoxidável ou com limas rotatórias de níquel-titânio para este fim. O glide path é a criação de um túnel liso desde o orifício do conducto radicular hasta a constrição do forame. Su tamanho mínimo deve ser de uma lima 10 super suelta. Não quedar-se com o instrumento em el conducto por mais de 10 segundos. Uma vez que chegue à longitude desejada, retire de imediato o instrumento do conducto radicular. Utilizar as limas com movimentos de picoteio levianos. A instrumentação rotatória deve ser suave, sem nenhuma força e de picoteio. Por lo tanto, o instrumento não permanece em uma posição única em el conducto, aumentando assim sua vida de fatiga. A tensão induzida por el ponto de máxima curvatura se distribui a lo largo de la porção de corte do instrumento. Outra consideração importante é que devemos utilizar a lima de patência entre uma linha e outra e também irrigar abundantemente o conducto durante a instrumentação. Vamos a falar agora de técnica de instrumentação. Os fabricantes recomendam a técnica de única longitude para levar a cabo a instrumentação de los conductos radiculares de maneira sencilla e eficaz. Vamos a detalhar a técnica de única longitude, High Flex CM, passo a passo e suas variedades. Inicialmente, utilizamos a lima 2508 em el terço cervical e o mediano del conducto. Este instrumento se chama abridor de orifício. A utilização do abridor de orifício proporcionará, juntamente com uma abundante irrigação, a remoção do contenido da cavidade pulpar em el terço apical, cervical, e a prévia dilatação, terço cervical, e a prévia dilatação de esta região. Depois, exploramos o terço apical com uma lima manual de acero inoxidável e utilizando de preferência um localizador de foramen apical, e encontramos assim as longitudes de trabalho e patência. Seguimos utilizando uma lima 2004 hasta a longitude de trabalho. Depois, o instrumento 2504 também na longitude de trabalho. Observem que, neste momento, o instrumento 2504 trabalhou mais em la região apical e menos em las demás regiões,
já que este instrumento possui a mesma conicidade que o instrumento anterior. Agora, para aumentar a conicidade do preparo, utilizamos a lima 2006. Acordem-se que este instrumento só trabalha em el cuerpo del conducto, já que tem de 0,20 e o instrumento anterior havia trabalhado com de 0,25. Se uno deseja, a técnica pode acabar aqui. Tendríamos preparo final de 0,25 com a conicidade de 0,6. Pero se é necessário aumentar o diâmetro do terço apical, poderemos seguir trabalhando com os instrumentos 30,04 e 40,04, aunque seja em conductos curvos. É uma técnica extremadamente simples e que se pode cambiar de acordo com a necessidade. Existem algumas outras sugerências que podem ser utilizadas de acordo com a situação clínica. Aqui estão algumas sugerências para canais estreitos e para canais gruesos. Tenha em conta que nestes casos o número de lima se ha reduzido de 6 para 3. Em muitas situações, utilizamos um número muito pequeno de instrumentos. Aqui também se encontram sugerências para a instrumentação de canais curtos, medianos e largos, acordando que a recomendação para a utilização destas limas é com a velocidade de 500 rotações por minuto e 12,5 de torque. Isto é para ensinar que podemos criar nossa própria técnica de instrumentação, pois a Colten dispõe de uma variedade muito grande de limas Hi-Flex CM, em lo que relaciona a conicidade, o diâmetro de la punta de 0 e o largo do instrumento. Existem algumas situações clínicas específicas que, em minha opinião, solamente as limas Hi-Flex CM são capazes de solucionar, como, por exemplo, quando há presença de escalones, trabalhando em conductos com curvaturas abruptas, em la presença de limas fracturadas e em situações onde se é necessário uma dilatação mais grande de los canales en el terço apical. Donde há escalones, a Hi-Flex CM é o único instrumento rotatório, por lo menos em Brasil, que logra passar por ele, por el hecho de que podemos curvar antes o instrumento e assim lograr trabalhar em el trajeto original do conducto. Os instrumentos Hi-Flex CM são aproximadamente 3 vezes mais flexíveis que aqueles fabricados com níquel titânio convencional, por isso logram trabalhar em conductos curvos, mantendo o trajeto original do conducto sem cambiar sua forma. Muitas vezes, nos deparamos com conductos com curvaturas acentuadas e presença de infecção. Conhecemos a necessidade de uma dilatação mais grande desses conductos para obter uma limpeza mais efetiva. As limas Hi-Flex CM nos permitem dilatar muito mais a região da curvatura sem causar danos. Logramos dilatar esses condutos hasta o diâmetro de punta 40, ou seja, logramos trabalhar tranquilamente com os instrumentos número 4004 em nestas situações. Sabemos
que a presença de limas fracturadas ou outros objetos raros em el conducto é uma dificuldade extra para que alcancemos o êxito do tratamento endodôntico. Depois que ultrapassamos esse objeto em el interior do conducto, temos a oportunidade de precurvar o instrumento e seguir trabalhando em movimento rotatório com a HyFlex CM. Há uma pergunta que se repite. E quanto à eficiência de corte? Este trabalho, publicado em 2013 por Ulf Peters e colaboradores, apesar de haver sido levado a cabo in vitro, é um dos poucos que se encontram na literatura sobre este tema. Eles evaluaram a eficiência da velocidade de rotação e o número de usos sobre a eficiência do corte de 4 instrumentos rotatórios de níquel-titânio utilizados em pré-ampliação cervical. BioRace es uno instrumento, HyFlex CM uno, Profile OS número 2 e ProTaper SX. Esses autores mostraram que HyFlex CM era o instrumento mais eficaz em movimento de ampliação lateral e isso aumenta a velocidade de rotação, o instrumento se torna aún mais eficiente. Já esse muito recente trabalho, 2015, publicado em Journal of Endodontics, por Ciago e colaboradores, mostra que a eficiência de corte de la HyFlex CM não ha cambiado depois de ser utilizada e esterilizada por uma vez. Outra pergunta muito comum é: qual é o limite de segurança de uso para estes instrumentos? Ou seja, quantas vezes posso reutilizar as limas? Sempre devemos buscar a resposta em publicações científicas. Não há muitos estudos sobre o número de segurança de usos, pero esse trabalho de Shen e colaboradores mostra que o risco de fractura de los instrumentos HyFlex CM é muito baja quando se usa hasta 3 vezes. La Coltene oferece uma ampla gama de produtos para endodôncia e aqui estão alguns de ellos, como as puntas de papel e puntas de gutta-percha. Podemos encontrar as puntas de gutta-percha em el tamanho estándar ISO e também em las conicidades 0,4 e 0,6 sortidos, ou números individuais. Estas puntas de conicidade específicas, por lo general, se adaptam perfeitamente à preparação realizada por la HyFlex CM, lo que hace muito mais fácil trabalhar em el momento de la obturação. Estamos esperando a chegada a Brasil em breve del GuttaFlow. Não temos ainda experiência com ele. Sabemos que é uma combinação de polvo de gutta-percha em partículas muito pequenas junto com selador. Por lo tanto, uma proposta inovadora para aumentar a eficiência da obturação dos condutos radiculares. E agora, vou fazer um pequeno homenagem a meus estudantes de pós-grado. Estes são alguns casos clínicos de Camila Freitas e Manuela Peterman, utilizando HyFlex CM. Tenha em conta que os condutos radiculares mantiveram sua trajetória original depois da instrumentação e, consequentemente, depois da obturação. Os casos são lindos e bem executados, não é certo?
E também uma pequena homenagem a Samantha, representante da Colten Brasil no estado de Minas Gerais. Hemos trabalhado sempre juntas em uma associação sólida e exitosa com esta grande família que é Colten. Por último, quero deixar-lhes uma mensagem. O futuro lo hacemos nós outros a partir das atitudes e decisões que tomamos agora. Em minha opinião, devemos tratar de fazer hoje o melhor sempre. Aqui está minha direção de correio eletrônico. Estarei disponível para vocês quando seja necessário. Muitas graças a todos. Eu vou falar em português agora, não mais em portunhol, mas participar deste grande fórum com esse grande alcance, com pessoas que compartilham do meu gosto e que fazem sempre uma endodontia melhor o tempo todo, juntamente com essa empresa Colten, que é uma grande família. É maravilhoso, é uma sensação maravilhosa. Eu tenho que agradecer a todos da equipe Colten, a todos que ouviram, pela paciência, pelas mensagens carinhosas depois da conferência. E é uma sensação maravilhosa. Estarei pronta para qualquer outro convite ou desafio, porque esse foi realmente um convite muito especial, um desafio muito especial para mim. Muito obrigada.